Olá, galera. Eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo. Numa sequência aí, este é o quinto vídeo sobre função trigonométrica. A pedidos, né? Uma pessoa pediu para eu trabalhar com função seno e cosseno, mas eu comecei lá no início, uma tabelinha, circunferência trigonométrica, aí fui para função seno e função cosseno, do jeito que ela veio ao mundo, no caso aqui está a seno. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu quero ajudar? Olhando exercícios do Enem, exercícios de vestibular, é muito comum eles darem um gráfico, né, alguns gráficos, um ou mais, no mesmo sistema cartesiano. Vamos lembrar do sistema cartesiano, chamado sistema cartesiano ortogonal. Aqui, no caso, é o eixo Y e aqui, né, o eixo X. Tá certo? Ok? Lembrar que, em termos de circunferência trigonométrica, que a gente já viu em outros vídeos, aqui no eixo X trata-se dos valores, né? No caso lá, de valores para cosseno, e no eixo Y, o eixo do seno. Isso lá na circunferência trigonométrica. Aqui, a gente vai tratar, bom, de que era? De construir gráfico de funções. Mas você já trouxe os gráficos? Sim, porque geralmente, e aí a maioria, na primeira fase mesmo, das públicas, tá? Né? E aí também vale para o Enem, é o quê? Ele é muito comum te dar uma função e você pega o gráfico e classifica se é daquela função. Por exemplo, deu essa função aqui. É que aqui já aparece no GeoGebra, já explica. Deu essa função aqui. Aí vai te dar 4, 5 gráficos, geralmente são 5, e vai te perguntar se aquela função representada graficamente qual é. Aí você vai marcar A, B, C, D. Ou às vezes ele vai te dar um monte, né, de gráficos, tá certo? E te pedir esses gráficos está representando para qual função. Não é só um gráfico, vai te dar mais de um gráfico. E vai te dar as opções, como por exemplo, se fosse isso aqui. Tá ok? Então é muito comum isso. Então eu vou fazer o que aqui? Para o vídeo não ficar longo, eu construí isso aqui, tudo isso que vocês estão vendo, tá bom? Eu fui lá no GeoGebra. GeoGebra é um software gratuito, você pode baixar, brincar com ele, dá para fazer de tudo e mais um pouco. É muito legal o GeoGebra, tá? Quem quiser é só baixar aí e fazer estudos, tá? Que aí fica mais rápido para construir um gráfico, por exemplo, e estudar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu trouxe aqui, essa função eu já fiz em outro momento, tá ok? Essas daqui eu não fiz ainda, mas o que que eu fiz aqui? Eu fui no GeoGebra, construí o gráfico dessas 4 funções. Da principal, vamos falar assim, entre aspas, né? A principal, que é essa, né, do seno de x, do jeito que veio ao mundo, e estas outras, né, desta maneira aqui. Tá bom? E aí, eu estou construindo esse gráfico, ou os gráficos, nesse intervalo de 0 a 2 πs, que é a volta inteira. Só me interessa isso aqui. Por quê? Porque se eu fosse fazer no sentido oposto aqui, dá a mesma coisa, só que vai dar valores negativo ou positivo, dependendo aí do que foi feito, como aqui também. Tá bom? Então, aqui eu tenho um gráfico da função seno de x, né? 2 seno de x, menos 2 seno de x e seno de 2x. Vamos ver como é o comportamento. Quem é quem aqui? E aí eu vou rabiscando algumas coisas aqui, depois eu apago, como vai ficar gravado? Aí você pega e retoma essas partezinhas aí. Bom, isso aqui então foi construído no GeoGebra, tá vendo? Ó, tudo isso aqui aparece, eu construo algumas coisas, tem comando, tem configurações, tem formato, por isso que eu já fiz, tá? A gente pode fazer até um vídeo, 1 hora, fazendo uma por vez, para não ficar tão longo, eu vou fazer, mas aqui fica desta maneira. Okay? O que a gente vai analisar aqui? Bom, aqui está as cores dos gráficos representando, mas aí eu vou sinalizar o que aconteceu. Tá bom? Vamos lembrar também que o domínio da função seno são todos reais. Qualquer valor do eixo x aqui, jogando na função, tem resultado. Ou vai ser zero, ou vai ser diferente de zero. Tá certo? A imagem, lá na circunferência trigonométrica e no início da definição de todo o processo, vai de menos 1 a 1, lembra? E a imagem é no eixo y, vai de menos 1 a 1. Mas depende da função, ela vai passar desse menos 1 e desse 1. Tá ok? E a gente vai estudar isso aqui. Não vou construir tabela para fazer nada disso.
Nada disso. Você vai, né, na hora do trabalho lá de uma prova, você não vai ficar construindo tabela. Você vai lá, pegar alguns elementos e trabalhar. Tá ok? Então vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu mudar aqui para caneta, tá bom? Então esta função aqui, ó, esta função é aquela que veio ao mundo, que no vídeo 3 dessa sequência está lá construída. Que é essa, qual era? Essa daqui é a rosa, quer dizer, essa laranjada aqui. Por que que eu sei que esta era, se eu não fiz o gráfico, foi você que fez? Era. Não, ou melhor, o GeoGebra. Porque, olha só, vamos estudar? Depois eu apago, tá bom? Eu tenho a função seno de x, ok? E aí é no intervalo de 0 a 2π, trabalhando aqui com de 90 em 90 graus. Ah, mas que é esse negócio que aparece aqui? É o nome da função, ficou aqui meio esquisito, mas isso não é problema, tá bom? Então vamos lá. Se o x é zero, porque não é de 0 a 2π, se o x é zero, eu coloco o seno de zero. Ah, Eric, quem é seno de zero? Lembra? Tem as tabelas, tem aquela circunferência trigonométrica, mas é fácil, tá? São os arcos notáveis. O seno de zero é zero, por isso que está aqui o ponto 0, 0, iniciando esse gráfico, que é o laranja, exatamente no 0, 0. Ah, mas os outros também, mas vamos ver, tá? Π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? Lembra? O seno de π sobre 2 é menos 1. Lembra disso? Ó? Melhor, desculpa. O seno de π sobre 2 é 1. Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Opa, não pode ser essas outras aqui. Já mudou. É desta maneira que você vai analisar. Eles vão te dar algumas funções ou uma função, vão te dar vários gráficos e pedir para você analisar qual daqueles representa aquela função. Aí você vai ter que fazer essa análise. Tá certo? Ok? Bom, seno de π sobre 2, nesse caso aqui, né, que é a função que está aqui que eu coloquei, é que aqui é o intervalo na forma geogébrica, do GeoGebra, tá bom? É 1. Isto. Qual é o próximo? Π. Quem é o seno de π? Lembra? É zero. Seno de π é zero. Depois 90 graus vai dar o quê? O seno de 3π sobre 2. Lembra? Lá em cima é 1, embaixo é menos 1. Por isso que está aqui, ó, menos 1. Tá ok? E 2π era? 2π é zero. Tá certo? Então, essa função laranja aqui é a função, vamos colocar aqui, ó, é a função f de x, porque chamou outros nomes ali. Essa é a função f, ou só f, tá bom? Ok? Então está analisado. O que você faz lá na hora de um exercício para descobrir se esse gráfico é de tal função? Vai substituir os pontos aqui, os valores de x, e saber qual é a imagem, se vai estar exatamente correspondendo. Tá ok? Eu não posso dizer aqui, ó, seno de π sobre 2 é 1 e dizer que o gráfico é esse. Não posso, né? Porque é 1 o resultado. Está aqui. Tá ok? Agora nós vamos para a próxima função. Vamos mudar a cor aqui. A próxima função vai ser essa daqui. Então, já foi esta. Agora vai ser essa daqui que no gráfico chamou de g de x. Que no caso do gráfico é essa daqui, ó. Essa é a nossa função g. Vamos chamar só de g. Tá ok? Tá bom? Por falar nisso, eu vou apagar o que não me interessa mais, tá? Por enquanto. Então, eu vou apagar isso aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Neste caso aqui, ele está dizendo, né, nós vamos trabalhar com a g de x, que a g de x é esse formato, ó, né, que aqui eu chamei de y, é que o GeoGebra vai classificando numa ordem, tá bom? Vamos lá. O que que eu tenho ali na g de x? Vou até colocar aqui, ó, g de x vai ser igual a quem? 2 seno de quem? De x. Não é o que está ali? Não é esta? Ok? Então, nós vamos substituir para descobrir qual é o gráfico. Claro, eu já sei, né? Que é a cinza, mas a gente não sabe. Lá na prova não vai estar cinza, laranja, azul, verde, nada disso, certo? Então, vamos lá. Começa com zero, lembra? Olha, o intervalo é de 0 a 2π. Então, vamos lá, zero. Opa, zero, todas elas estão iniciadas em zero. Por que, galera, está iniciada em zero? Porque o seno de zero é zero, não importa a função. Neste caso aqui. Tá? Seno de 0 é 0. Agora, se eu tivesse aqui somando mais alguma coisa, é outra história. Tá ok? Gente, lá na frente eu faço mais. Tá bom? Então, olha lá. Seno de 0 é 0. 0 multiplicado por alguma coisa, quem é? 0. Certo? Agora, vamos para π sobre 2. Ó, π sobre 2 vai ficar 2 vezes quem?
Seno de π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? Não é 1? É 1. Então, esse resultado, que é o valor de y, né? Lembra? Que é o valor de y, é 2. Está aqui, ó. π sobre 2, nesta função aqui, substituindo e calculando, vai dar 2, certo? Então, lembra daquela história lá do conjunto imagem vai de menos 1 a 1, mas para a função mãe, do jeito que foi ao mundo, porque está lá unitário. Então, aqui já mudou, porque vai multiplicar. Então, o que significa esse 2, esse valor que vai multiplicar o seno de alguma coisa? Que essa curva ela vai se esticando, ó, em relação ao eixo y, ela vai fazendo uma translação, sei lá, vai subindo ou vai descer, dependendo do que eu estiver fazendo aqui, onde estiver fazendo, certo? Então, esse valor que vai multiplicar o seno aqui, ele vai dobrar alguma coisa que está aqui. Então, se o seno de π sobre 2 é 1, ele não vai dar o mesmo resultado da função seno só, ele vai dar multiplicar por 2. Então, vai estar lá em cima. Π, olha lá, π não é zero? Isso é fácil, né? 0 vezes alguém, 0. Certo? Por quê? Porque no eixo, lá na circunferência trigonométrica, no eixo y é o eixo do seno e o eixo x é o eixo do cosseno. Então, tudo que tiver arco no eixo x, que é no caso o 0, o π e o 2π, vai ser 0 para seno. Tá bom? 3π sobre 2. Vou fazer aqui, ó. Duas vezes seno de 3π sobre 2, que são os arcos notáveis, tá bom? De 90 em 90, tá? Então, vai ficar 2 vezes... Ah, gente, tem gente com vontade de rasgar isso aqui, né? Não, gente, não faz isso, tá bom? 3π sobre 2 é o oposto de 90 graus, que é π sobre 2. No eixo y, é lá embaixo, que vale quanto? Vale menos 1. Certo? Se vale menos 1, quanto que é a imagem aqui? Quem é o valor de y nesse cálculo? Menos 2, ó. Π, 3π sobre 2, está aqui embaixo a imagem é menos 2, certo? Ok? E 2π era? 2π nem tem conversa, né? 2π é um arco, é a volta inteira do eixo x, está lá no arco do eixo x, onde o seno é zero, por isso que aqui é zero. Portanto, está aqui a ideia exatamente do gráfico. Por exemplo, se tivesse dado essa função, outras funções, e o gráfico aqui não tivesse nada a ver com as outras, e fosse para você marcar qual seria o gráfico dessa função aqui, seria essa sim, você ia descobrir dessa maneira, por exemplo. Algumas você já mataria a charada rapidamente, os macetes, tá bom? Ok? Agora nós vamos para a função h de x, que corresponde a isso aqui. O que é que vai acontecer aqui? Ela é igual a esta, então rapidamente você começa a descobrir qual é o gráfico, porque essa é igual a essa, só que tudo multiplicado por quanto? Por menos 2, certo? Que no caso aqui é a função que? Do gráfico verde, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui eu vou apagar e vou rabiscar sobre agora a função quê? A função h. E aí, né, deixa eu mudar uma corzinha aqui, vou pegar uma verde, tá? Ok? Então, nós vamos fazer a função h. Por ser h, vai verde, vai. Ó, aqui a nossa função h. Já sei que é a verde, tá ok? Bom, como é que é isso? Vamos lá, essa é a função h que está ali, né? Então, eu tenho y ou h, tá? Como está no gráfico, é o nome da função, que é menos 2 seno de quem? De x, ok? Então, tudo que vai ser aqui calculado no seno do arco vai multiplicar por menos 2. O que, que vai acontecer? Deu exatamente a oposta a essa da cinza. Porque na cinza não está multiplicando por 2 positivo, aqui é por 2 negativo. Então, 0 continua 0, né? Porque seno de 0 é 0. Agora, vamos para o π sobre 2. Olha lá, y, chamar de y é igual a menos 2 seno de quem? De π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? É 1. Continua 1. Só que quando eu multipliquei por menos 2, ficou menos 2. Por isso que o ponto aqui vai ser o quê? π sobre 2 de x e menos 2 de y. Certo?
Ok? Ou seja, foi o oposto dessa cinza que chamou aqui de G. É o oposto, deu lá embaixo. Por que deu lá embaixo? Porque multiplicou tudo que eu tinha aqui por menos 2. Então, aqui vai fazer o quê? Multiplicou por menos 2, porque deu 1 menos 2 daqui. 0 não mudou nada. Aqui, na outra, não deu lá em cima, ou melhor, embaixo, o menos 2, porque o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Multiplicou por 2, dá menos 2. Como esse caso continua menos 1, só que vai multiplicar por menos 2, então vai estar lá em cima. E 0 continua, né? O 2π continua 0. Portanto, você descobriria qual é o gráfico correspondente à função aqui chamada h de x no GeoGebra, que aqui é a nossa terceira função, certo? Ok? Então, dessa maneira, você vai descobrindo lá no exercício o que você tem que analisar. Aí você tem que lembrar de algumas coisas, né? Lá da tabelinha ou da circunferência trigonométrica, desses valores notáveis para os ângulos, arcos. Quais são esses valores notáveis, Era, que você está falando tanto? 0, π sobre 2, tá certo? Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Claro que eu teria aqui o próximo, quem seria? Né? 2π mais 90, não é isso? Dá um valor, né? 5π sobre 2, se eu não estiver enganado, tá bom? E para cá teria mais, mas o comportamento do gráfico não muda. Ok? O comportamento do gráfico não muda. O que eu vou analisar aqui só muda lá os resultados. Aqui vai ficar negativo para, né, os πs, mas o resultado estaria exatamente aqui, que vai de 0 a 2 e de 0 a menos 2. Agora, vamos para a função azul. Deixa eu colocar aqui, azul. Ok? Essa função azul chamou ali de P, que está aqui, tá? Que ficou fora do lugar. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Quem é essa função azul? Por coincidência, está aqui azul, é o y igual a quem? A seno de 2x, certo? Ok? Seno de 2x. Então, eu vou até fazer uma tabela aqui. Vou colocar aqui os valores de x e aqui a imagem que vai ser o resultado desses valores de x. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar 0, certo? O que vai acontecer aqui? Não vai ficar 0 vezes 2? 0 vezes 2 é 0. Quem é o seno de 0? 0. Por isso que está aqui. Ok? Quem é o próximo? Não é π sobre 2? Π sobre 2, ó. Não vai ficar aqui. Bom, eu vou colocar aqui, ó. Π sobre 2. Aí eu vou multiplicar por 2, ó. Vai ficar 2 vezes π sobre 2. Corta aqui, certo? Simplifica. Vai ficar quanto aqui? Π. Quem é o seno de π? O seno de π é 0. Está aqui, certo? O seno de π é 0. Ok? Ah, professor, mas não era para dar 1, 2 aqui como está? Não, por quê? Porque eu estou multiplicando por 2 vezes π sobre 2. E aí vai simplificar aqui, vai sobrar π. E quem é o seno de π? O seno de π é 0. Agora vamos para o π. Olha o que vai acontecer aqui, ó. π. O que eu faço? Eu vou ter 2 vezes π. 2 vezes π é 2π. E quem é o seno de 2π? 0. Aqui também deu 0. Por quê? Porque nós estamos falando do eixo y, que é o eixo do seno, tá? E lá na circunferência trigonométrica, seno de π é 0, seno de 2π é 0. Ok? Já já a gente vai descobrir aí quem é o nosso período também, tá bom? Isso pode perguntar numa prova, tá bom? Depois vai pegar o quê? Próximo agora, quem é? Lembra do azul. 3π sobre 2. 3π sobre 2. Aí você vai fazer o quê? Ó? 2 vezes 3π sobre 2. Simplifica, simplifica. E agora, como é que eu faço? 3π, como é que eu faço? 3π, ó, 3 vezes 180. 3 vezes 180. 180 vezes 3 dá quanto? Aí você tem que pegar lá 180 vezes 3, né? Que vai dar 540 graus. Tá certo? Aí subtrai quem? Uma volta inteira, vai sobrar 180 graus.
certo? E quem é o seno de 180 graus? Zero. Aqui vai dar zero. Aqui deu zero, né? Aqui vai dar zero, certo? Para π, né, deu zero também. Ó, aqui deu zero. E para 2π era? Então, vamos lá. Ó. 2 vezes 2π. Não vai dar 4π? 4π. Ó, 4π não são duas voltas inteiras? Duas voltas inteiras, portanto, o arco vai estar no eixo x, onde o seno é o quê? O seno é zero. Portanto, para 2π, também o resultado aqui é zero. Certo? Ok? Mas zero, aqui, voltando aqui para 3π sobre 2, você fez a conta, simplificou, 3π, você fez lá, multiplicou 3 vezes 180, 540, aí você tirou uma volta e sobrou 180. Precisava disso? Era? Não. Por quê? Aqui são duas voltas e meia. Lembra que de 1k que multiplica o x? Então, aqui são duas voltas e meia. Duas voltas e meia, quer dizer, uma volta e meia vai para onde o arco? Olha lá, deixa eu desenhar aqui, ó. Uma volta e meia vai sair daqui, chegou aqui 2π, vai mais π, portanto, por isso que 3π aqui, né, simplificando aqui tudo isso, é zero, certo? Ok? Então, está aqui 4 gráficos de 4 funções, começando com a nossa funçãozinha mãe, certo? Começando com a nossa funçãozinha mãe, que é seno de x, onde nós construímos, quer dizer, o gráfico estava construído e nós vamos estudar quem a função representa qual gráfico. Claro que aqui eu já tinha as cores ali, né? Já estava com as cores. Aqui, ó, já tinha as cores, eu já sabia. Mas na prova você não vai ter cores, você vai ter que descobrir, certo? Quem é o gráfico que corresponde àquela função. Então agora a gente já sabe, certo? Bom, uma coisa que é muito comum e deve pedir para vocês é o período de uma função. Aí vocês lembram como é que calcula o período de uma função? Lembra? O período de uma função seno e cosseno, no caso seno, é o quê? 2π sobre 2, ou melhor, sobre k. Mas quem é este k? Já esqueceram? K é este carinha aqui que multiplica o x. Lembra disso? Tá no vídeo aí. Então, para você descobrir o período da função, basta fazer isso. Vamos ver, então, aqui, na função f de x, qual é o período, certo? Quem é o período na função f de x? Ele não fala que período é o 2π sobre k. Quem é o k aqui? Ó, é 1. Por isso que é 2π. Mas por que é 2π o período? Que negócio? É a volta inteira. Ou seja, ele vai sair lá do 1 e vai chegar no 1, como imagem, por exemplo. Tá certo? Ele vai dar uma volta inteira, 90 mais 90 mais 90 mais 90. Então, ele saiu aqui, olha, no caso aqui é essa laranja, vai. Ele saiu aqui do 0, 90 mais 90 mais 90 mais 90. E completou 360 graus. Então, a função f, nesse caso aqui, a função seno, é 2π. E a função g era, vamos ver? Vamos lá, quem é o período? Olha a fórmula aqui, ó. 2π, olha lá, 2π sobre quem? K. Quem é o K aqui? Não é 1? É 1. Por isso aqui também é 2π. Certo? Que é quem? Essa rosa, olha lá. 90 graus, 90 mais 90 mais 90 completou o 360 graus. Certo? Vamos para a próxima? A próxima é a nossa H. Vamos ver quem é o período da nossa H. Lembre, período, quem é? 2π sobre K. Quem é o K aqui? Não é 1? Ó, o K aqui é 1, é bom o K aqui, né? O K aqui é 1, certo? Ok? Então, aqui é 1, continua 2π. Certo? Olha lá, não importa se ela foi no sentido aqui o contrário da positivo, porque aqui está negativo. Olha lá, saiu do 0, 90 graus, mais 90 graus, certo? Mais 90 e mais 90, 360 graus, certo? Então, esses valores que estão aqui, ó, não altera
Em nada o período. Nem se eu estivesse somando a isso alguma coisa. Agora aqui já mudou o período, certo? Vou fazer aqui, vou até mudar a cor deste para mostrar que o período é outro. Agora o período é outro, a coisa é outra. Então vou fazer até aqui, ó. Para esse caso que é a nossa P de x. Lembrar que período, quem é? 2π, certo? Sobre K. Ah, era, mas o K agora mudou. O K aqui é 2. Então, aqui vai ser 2. Simplifica, quem é o período aqui? Π. Não é moleza achar π? É moleza. É só pegar 2π sobre o valor que multiplica o valor de x aqui dentro, ó. Pode ter uma soma, não, mas é que multiplica, certo? Ah, por que que π era? Nós estamos falando de qual mesmo? Da azul, ó. Ó, 180 graus mais 180 graus. Lembra? Olha, enquanto a outra aqui, por exemplo, né? Essa daqui, ó, não é meia volta? Ó, meia volta aqui, na verde meia volta. Aqui não, ó, 180 graus, ó, porque aqui seria o π sobre 2 para essa. Não é o caso. Então aqui, ó, 180 graus, 180 graus. Por isso que é π. Certo? Ok? Gostou? Demoroso, aqui ficou um pouco demorado o vídeo, porque eu tinha que explicar bastante coisa, mas é um exercício rico para vocês trabalhar essa questão de gráfico, comparar gráfico com função, determinar o, os períodos, tá certo? Se pedisse para vocês qual é a imagem da função verde aqui, a verde é a nossa... Quem é a imagem? Vai de quem? De -2 a 2. A mesma coisa vai quem? Para essa cinza, vai de quem? De -2, ó, a imagem até 2. E na que foi dada, a principalzinha lá, vai de quem? De -1 a 1, ó. 1 aqui, -1 aqui. E essa azul era? Também vai de -1 a 1. É a imagem dessa função. Isso pode te pedir, bem lembrado aqui, viu? Vocês me lembraram, tá bom? Gostou? Deixa lá nos comentários sugestões e críticas. Se tiver alguma, né? Olha, eu quero rever tal conteúdo, uma partezinha lá, você me faz aí? Mas se não sentir à vontade, deixa, manda pelo privado, que é o e-mail que está lá. Ou faça que nem uma colega que deixou lá, e eu estou cumprindo aqui a nossa quinta parte. Eu vou para a sexta parte, que é agora fazer a mesma coisa, trabalhando com a função cosseno, tá bom? Até um outro vídeo. Não se esqueça de inscrever, né, se inscrever no meu canal. Colabora aí, meu. Vamos lá. Eu ajudo você, você me ajuda. Até!